falo também sobre protestos na manhã dessa sexta-feira no CT do Flamengo, torcedores irritados até com a Arrascaeta. Para completar, o Flamengo disposto a ir ao mercado de novo para contratar reforços de peso na metade do ano. Tem também as últimas do mercado, preciso te atualizar sobre os valores cobrados ou praticados em relação a patrocínio master, quais são os 6 times que mais faturam com essa propriedade. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é te deixar por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e comenta sobre o que quiser ao longo do vídeo, beleza? Quero falar agora sobre uma rodada quase perfeita para brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Foram 10 vitórias em 12 jogos, as únicas exceções, o Flamengo que perdeu por 1-0 para o Palestino e o Fortaleza que tomou 4-1 do Potosí na Bolívia. Todas as outras partidas de brasileiros terminaram com vitórias, incluindo os 3 brasileiros que entraram em campo nessa quinta-feira. Red Bull Bragantino fez 2-1 na Sul-Americana dentro de casa contra o Racing. O Palmeiras enfiou 5-0 no Liverpool no Uruguai, enquanto o Fluminense com enorme dificuldade bateu Colo-Colo por 1-0 no Chile. Queria contar que dessas 10 vitórias de brasileiros, 5 foram por Libertadores, mais 5 pela Sul-Americana. Os brasileiros que venceram na Libertadores: o Atlético Mineiro fez 1-0 no Rosário Central na Argentina, Botafogo fez 2-1 na LDU em casa, o São Paulo fez 3-1 no Cobresal no Chile, Palmeiras fez 5-0 no Liverpool no Uruguai, enquanto o Fluminense fez 1-0 no Colo-Colo no Chile. Os brasileiros que venceram pela Sula: 2-0 para o Corinthians contra o Nacional do Paraguai, 3-0 para o Cruzeiro contra o Alianza na Colômbia, 5-1 para o Atlético Paranaense contra o Zuliano na Venezuela, teve também 3-0 do Cuiabá contra o Metropolitanos em Cuiabá, além da vitória por 2-1 do Red Bull que eu contei agora há pouco. Quero falar agora sobre os 6 maiores contratos de patrocínio master do futebol brasileiro. Tenho visto muita gente publicando números desencontrados. Fui checar, conversei com dirigentes e quero expor para vocês os valores fixos dos contratos a que tem direito os clubes brasileiros. Todas as cifras que eu vou passar a partir de agora são por contratos de 1 ano e equivalem aos valores em reais a nossa moeda. Só para lembrar que nessa quinta-feira o Vasco apresentou a Betfair como sua nova patrocinadora master, maior contrato da história do Vasco, mas os 70 milhões de reais que foram divulgados só serão alcançados se o Vasco bater todas as metas esportivas que estão atreladas à conquista de título e classificação para a Libertadores da América. Bora aos números? O maior contrato patrocínio master do futebol brasileiro é do Corinthians. São 120 milhões de reais com a VaideBet. Segunda colocação para o Flamengo, 85 milhões de reais com a PixBet. No terceiro lugar aparece o São Paulo, 52 milhões de reais com a Superbet. Aqui uma parte, o Tricolor pode fazer seu contrato chegar até 75 milhões de reais com bônus atrelados a títulos. Quarto lugar com o Vasco da Gama, esse acordo com a Betfair de 47 milhões de reais fixos, podendo bater 70 milhões de reais com bônus, coloca o Cruz Maltino em quarto. Vale a lembrança de que o Vasco inicia a temporada com apenas 22 milhões de reais com a PixBet, um contrato bem melhor. Quinta posição para o Fluminense, outro patrocinado pela Superbet, são 42 milhões de reais fixos e mais 10 milhões de reais em bônus. Nicola, mas e o Palmeiras? Não é correto, não é justo, não é certo você comparar um patrocínio master que envolve o peito e no máximo as costas com todas as propriedades do uniforme, como no contrato do Palmeiras com Crefisa e Fã. Os 81 milhões de reais que a Crefisa e a Fã pagam ao Palmeiras, isso equivale a todo o uniforme. E a gente está comparando apenas contrato de patrocínio master no peito e nas costas. Então, dá para dizer que dentro desse contrato de 81 milhões de reais por todas as plataformas, dá para fazer uma estimativa de uma receita com patrocínio no peito de 35 milhões de reais, que colocaria o Palmeiras na 6ª colocação. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? Quero falar agora sobre o Flamengo. Sexta-feira agitada, clima quente na porta do CT Ninho do Urubu, onde os profissionais trabalham. Cerca de 70 torcedores do Flamengo foram nessa sexta-feira à porta do CT e decidiram protestar de forma veemente. Nem o Arrascaeta, um dos principais jogadores do time, escapou de ser xingado enquanto chegava ao centro de treinamento no seu carro. Um cordão de isolamento formado por seguranças
tenta impedir que os torcedores tenham contato e protestem de forma mais veemente contra os atletas e membros da comissão técnica. Inclusive o clima esquentou entre esses seguranças e os torcedores que queriam protestar e conversar com os jogadores e membros da comissão. O Tite talvez tenha sido o principal alvo, com direito a faixas que cobram a sua demissão, embora valha a lembrança de que Rodolfo Landim e Marcos Braz também foram citados em faixas. O presidente e o homem forte do futebol do Fla não gozam de muito prestígio nesse momento com os torcedores rubro-negros. Só para arrematar, protestos que tem a ver com o péssimo momento do time, uma vitória nas últimas 6 partidas, vitória por 1-0 magra contra o Amazonas, time da Série B do Campeonato Brasileiro, confronto na Copa do Brasil. Ou o Flamengo começa a reagir contra o Corinthians nesse final de semana no Maracanã, ou a coisa vai ficar bastante ruim para o Tite, e esse protesto só serve para aumentar essa lenha na fogueira. Para falar agora sobre o Flamengo, que está disposto a contratar mais jogadores na metade do ano. Depois de investir quase 200 milhões de reais em reforços na primeira janela de transferências do futebol nacional, o Flamengo queria entender como é que iria se sair para pensar ou não em reforços. E diante da fase ruim, uma vitória nos últimos 6 jogos, risco de não classificação para a próxima fase da Libertadores, o sinal de alerta foi aceso, especialmente porque estamos em um ano de eleição para presidente no Flamengo. Rodolfo Landim vai tentar emplacar o seu candidato, Rodrigo Dunche, no fim dessa temporada, e diante desse cenário, o departamento de futebol, com o aval da diretoria, chegou à conclusão de que é preciso buscar reforços de peso na metade do ano. O Flamengo busca um reserva para o Eric Pulgar, um volante que possa revezar com o chileno na função de primeiro defensor no meio-campo, além de pontas e eventualmente um meia atacante. Essa função de meia não é tão emergencial, porque o Flamengo já tem conversas avançadas para contar com o Oscar a partir de 2025. O contrato dele lá no Xangai Port se encerra em novembro e o Flamengo pretende nos próximos dias assinar esse pré-contrato para ter o Oscar garantido para o Super Mundial de Clubes da próxima temporada. Só para arrematar sobre o Flamengo, situação no grupo da Libertadores ficou um pouquinho menos pior. Depois do empate do Bolívar contra o Milionários na Colômbia, na noite dessa quarta-feira, a nova classificação do grupo tem o Bolívar em primeiro com 10 pontos, o Palestino em segundo com 6, o Flamengo aparece com 4 e o Milionários tem 2 pontos. A vantagem do Flamengo é que faz os 2 últimos jogos como mandante. Contra Milionários e Bolívar, vencendo as 2 partidas, o Flamengo se classifica, talvez, no melhor dos cenários, com a primeira colocação do grupo. A tendência é que o Fla seja o segundo, com o Bolívar na primeira colocação. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas pelo jornalista Jorge Nicola, que trouxe informações pra gente de mercado, bastidores, finanças, e você só acompanha que nesse exato momento tá uma cobrança danada lá no Ninho do Urubu, onde que os torcedores estão correndo atrás aí para poder cobrar os atletas, né, cara, diretoria e muito mais, porque tá muito prejudicial aí para a imagem do clube o que tá acontecendo aí com o maior clube do Brasil. É muito descaso, muito vergonhoso essa situação de ver aí o time passando por que tá passando e ninguém faz nada, os atletas não fazem nada, parece que tá jogando com corpo mole, ganhando um baita dinheiro, e os jogadores ficam assim, né, cara? Fica nessa questão aí de não posso fazer nada, enfim, complicado demais. Vocês querem a saída do Tite? Deixem no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like, se inscreve aí, deixa sua opinião. E é isso aí, tamo junto, gente. Tô ficando por aqui, um grande abraço, fui.